Irmãos, semana passada nós começamos a estudar o livro dos Gálatas. Só que na verdade nós não entramos no livro dos Gálatas, porque nós precisávamos primeiro entender um pouco sobre a vida e sobre a história daquele que narrou o livro de Gálatas, que foi Paulo, apóstolo de Yeshua. E dentro do que nós conversamos, nós tentávamos ali discorrer sobre a importância de nós compreendermos que o ensino de Paulo, tal qual o ensino de Pedro, tal qual o ensino de Yeshua, eles em momento algum divergem ou divergiram da Torá de alguma forma. Por que que isso é essencial para nós? Porque se nós tivermos em nossas mãos o primeiro e o segundo testamento e começarmos a encontrar conflitos entre eles, é porque nós ainda não estamos aperfeiçoados na palavra de Adonai. E eu digo nós porque é uma dificuldade minha e eu sei que é de cada um de nós, mas que exige um esforço por meio da oração, do sacrifício e do estudo da palavra de Adonai, nós entendermos que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto o Mashiach e Yeshua, eles deram continuidade ao ensino da Torá, que é a vontade de Adonai revelada aos homens. Não há nas palavras de nenhum deles nenhuma anulação, nenhuma substituição e nenhuma modificação do perfeito tratado dado no Monte Sinai, narrado no capítulo 19, capítulo 20 do Êxodo. Isso precisa estar na nossa cabeça. Nós trabalhamos alguns conceitos com vocês de eclésia, que não é igreja. Nós trabalhamos o conceito de evangelho, que não é evangelho, é ensino do reino messiânico. Eclésia fala de um lugar de clamor, é a casa de oração, é a sinagoga. Nós falamos que bispo nada mais é do que aquele que ensina a palavra de Adonai. Nós falamos que diácono nada mais é do que servo, aquele que serve ao seu Senhor. Então nós fomos trabalhando conceitos que mostram que por uma infelicidade da tradução nos dificultou, mas não é só culpa da tradução. Nós não podemos nos resumir a dizer que só a tradução causou esse problema. O problema é causado naquela questão de Malaquias capítulo 4, versículo 4 a 6. O coração dos pais retornando aos filhos e dos filhos aos pais. Há uma divisão simbolizada pelaquela divisão que nas nossas Bíblias tem Velho e Novo Testamento, como se os filhos fossem herdeiros do Novo e os pais os herdeiros do Velho, sendo que é uma só palavra, é um só povo, conduzido por um só Messias, tendo um só Deus sobre a nossa cabeça. Então essa confusão que foi propagada pelo cristianismo, por culpa dos homens que conduziram a doutrina, trouxeram para nós nos dias de hoje o que nós hoje podemos contemplar do que foi a Torre de Babel. Eu conversava com Daniel mais cedo sobre isso. Se pela questão da língua não tivesse havido divisão, nós estaríamos estudando o Segundo Testamento em hebraico ou numa outra língua primitiva, talvez o aramaico. Entendam isso. Se nós não tivéssemos visto a Torre de Babel acontecer e Adonai trazer à humanidade um julgamento através de uma confusão de línguas diferentes, nós não estaríamos hoje discutindo se a tradução está correta ou se a tradução está incorreta. Mas eu queria lembrar a vocês uma coisa: o mesmo Elohim que lançou sobre o homem a penalidade da Torre de Babel foi o Elohim que deu no dia de Pentecostes uma voz dos céus falando a todo homem, a toda a carne, na língua que cada um podia escutar. Então nós não podemos tomar a tradução como o único problema que nós temos para não compreender Paulo, Pedro e principalmente o Mashiach. Eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser muito bem certa dentro de nós para nós não sofrermos. E a pastora falou duas coisas hoje pela manhã que eu queria rapidamente, pastora, pegar o gancho da senhora para a gente poder entrar no livro dos Gálatas. A pastora tocou num ponto onde ela mostrou para nós que nós temos que carregar as cargas um dos outros baseados em Gálatas capítulo 6, verso 2 ou verso 3. Isso é mandamento. Mas ela também foi a Êxodo capítulo 22, quando diz ali que quando você transgride um mandamento contra o irmão, você sofre uma penalidade. E ali existe
penalidade de morte e existe penalidade que não envolve morte. Aí você pode falar, mas como é que isso não está em contradição? Se Paulo está dizendo que eu tenho que carregar a carga dela e ela tem que carregar a minha, a Torá está dizendo que se ela me lesar, ela é punida, e se eu lesá-la, eu sou punido. A pena depende do crime, certo? Nós não podemos confundir uma coisa. O mandamento de amar ao teu semelhante como a ti mesmo, ele está no Código de Santidade de Levítico, capítulo 19, verso 18. Na mesma Torá que demonstra que existem penalidades quando um irmão lesa o outro. E ali dentro está a lei do talião que diz olho por olho, dente por dente, vida por vida. Como nós vamos lidar com isso? Se aparentemente o Primeiro Testamento diz uma coisa e Paulo lá está pregando um amor incontestável entre as pessoas. Nós temos que ter maturidade para entender que a palavra de Adonai ela é viva e ela é exercida sobre nós a todo instante. Presta atenção. Na Torá, quando ela diz que eu sou penalizado com morte se eu tirar a vida dela, não está dizendo que um familiar dela tem o direito de tirar a minha vida. Presta atenção nisso. Ali não diz que é do próprio homem o direito de vingança pela vida. Estou falando isso, pastor, porque às vezes as pessoas pegam dentro de um contexto e nós vamos entrar agora numa questão de amor com irmãos para não ficar parecendo que está se falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando da mesma coisa. A penalidade envolvida no Êxodo capítulo 22 ela é aplicada por Adonai. Aonde a gente pode tirar isso como conclusão? Lembra do ensino de que não deixe a ira avançar o pôr do sol para que ela não se torne iniquidade? A Bíblia diz que dentro do território de Israel eram constituídas cidades levíticas. As cidades levíticas elas eram constituídas, entre outras funções, para que quando houvesse assassinato dentro de Israel, aquele que assassinou, ele se refugiasse junto a uma cidade levítica, para que ali, enquanto o exercício sacerdotal existisse e estivesse de pé, ele ficasse protegido da família que queria vingar o morto. Porque a Torá diz vida por vida, mas ele não está dizendo que o parente dela tem que vir tirar a minha vida. O próprio Adonai se encarrega de estabelecer sobre o homem as punições dentro daquilo que o homem transgride a sua Torá. Quem é que disse para mim que quando eu a leso, Adonai na minha vida particular não me está me punindo ou me corrigindo de alguma forma? Eu não conheço o que está além da minha vista. Eu não sei o que acontece na intimidade da Gleice, da Rita, da tia Alzira, da dona Lurdinha, da Carmen, da pastora, do Ulisses. As aflições que cada um tem. Adonai, ele é um Deus justo para não causar sobre o homem o impacto do desejo de querer estabelecer justiça própria. Então, quando ela entra com o mandamento de Êxodo, capítulo 22, é uma justiça oriunda de Adonai. Nós estamos falando que a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, carregar as cargas uns dos outros e andar com ele mais uma milha sempre que possível. Isso está desde a Torá aos ensinos de Yeshua. Abre lá em Mateus capítulo 5 que eu quero dar um exemplo disso a vocês. Por que eu estou fazendo questão de ir a Mateus 5? Pois não, meu irmão. Pode? Gênesis 4:15. Ele proíbe a vingança sobre Caim. Porque Caim, quando viu que ele derramou sangue sobre a terra, Adonai deu uma punição a ele. Quando ele vê o peso da punição, ele fica com medo que os homens o caçassem para matar. Adonai diz que amaldiçoaria quem tentasse vingar Caim. Então ele encerra o direito de vingança já no primeiro assassinato da história, para não dizer que o homem teria direitos de vingar. Mas a Bíblia diz que Deus, Elohim, é um Elohim de vingança. Isaías fala isso.
Então nós temos que entender as faces de Adonai, mas Adonai dentro de uma condição justa na santidade que o caracteriza. Eu, você ou qualquer um não tem essa santidade para julgar essas penalidades de Adonai no nível que Adonai faz, mas Adonai constitui homens e mulheres também para estabelecer juízos e julgamentos. Nós temos que saber que cada coisa tem uma ordem no seu lugar. O que eu estou querendo tratar aqui é o fato de que amar ao meu semelhante não está em contradição com as penalidades que a Torá apresenta para os pecados existentes entre os homens. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, para não haver confusão e distúrbio. E vocês vejam que a própria palavra de Adonai, ela é usada como pano de fundo para que a doutrina dos homens faça dela uma verdade, a qual não é o que ela está necessariamente ensinando. As famosas bem-aventuranças aqui de Mateus, se vocês analisarem, Yeshua está consertando as distorções ensinadas baseadas na Torá. Observe isso aqui. Eu vou no exemplo do que a gente está falando, que é do assassinato. Presta atenção aqui. Mateus 5, verso 21. Vocês podem observar que do verso 21 até o início do capítulo 6 vai dizer assim: ouvistes que... Ou seja, ele está indo em cima de algo que é falado e ele está corrigindo o ensino. Presta atenção, é o problema dos dias de hoje. Nos ensinam que a gente basta a graça para nós sermos salvos. O Eterno está vindo falando por meio do Espírito em nosso meio, Rita, que nós precisamos de leis, mandamentos e estatutos, que não isentam a presença da graça nos salvando. Olha como a gente distorce a Torá de Adonai por causa de ensinos que nos foram dados baseados nas doutrinas humanas. A palavra graça, ela é uma palavra grega que não tem tradução hebraica, vocês sabiam disso? Ou seja, quando o Novo Testamento usa, diz assim, Rita, a palavra, a minha graça vos basta, você não sabe se graça é bondade, se graça é misericórdia, se graça é longanimidade, se graça é benignidade, se graça é paciência, mas graça pode ser isso tudo. Então, cuidado para que nós não venhamos a pegar o ensino da Torá, causamos uma distorção nele, e nós vamos ficar presos entre o primeiro e o segundo testamento numa confusão eterna. Já se vai 2000 anos de confusão aí para a gente, né, ter que ajustar. E a pastora falou, nós vamos ter que lidar com esse problema. E estamos aqui hoje lidando com esse problema. E pelo visto vai mais... E digo assim, para aprender a lidar. Perdão, pastora, correto. Para aprendermos a lidar. E nós vamos, acho que mais uns 3 sábados com Gálatas, que eu não consegui sair do capítulo 1, não. Estou agarrado no capítulo 1. O que nós precisamos compreender aqui em Mateus? Olha o que ele fala no verso 21, Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Ele está dizendo que havia algo ensinado que perpetuava. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso aqui está em contradição com a Torá? Não matarás? Não matarás é um princípio das 10 palavras contidas na Torá. Mas olha o que o Mashiach vem advertindo aqui embaixo. Eu, porém, vos digo, ele não está contradizendo não matarás. Presta atenção. Que qualquer que sem motivo se irar contra o teu irmão, olha só, hein? Ele está pegando não matarás e ele está elevando a ira humana ao nível de assassinato. Ele não está anulando o assassinato. Presta atenção. Vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o teu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao sinédrio, à assembleia, ao julgamento da assembleia. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que provavelmente, naquela época, dizia que o julgamento só vinha se houvesse assassinato. Mas se eu mirasse, e por motivo fútil ou torpe, eu destruísse a vida do meu irmão, mesmo que eu não desse um tiro na cabeça dele, eu estava isento do julgamento.
O que Yeshua está dizendo é o seguinte: assassinato é penalidade de julgamento. Mas pensar mal do teu irmão e causar mal a ele, mesmo que não tire a vida, tem um nível de pecado igual ao assassinato. Se você mata a fé do seu irmão sem tirar a vida dele, você é assassino no mesmo nível de tirar a vida dele. E Yeshua está elevando o nível de cobrança do mandamento, porque provavelmente devia haver um discurso hipócrita, onde se eu não matei, eu não sou culpado. E eu estava com excesso de judaísmo, como diz Paulo, excesso de tradição, excesso de falta de fé, matando os outros. Mas eu não sou julgado porque ninguém vê o meu pecado. Olha como que nos foi ensinado no passado. Yeshua não está concordando com não matarás. Quantas vezes nós ouvimos? E nós podemos ir aqui para o adultério, o mesmo problema. O divórcio aqui cai, pastora, na mesma questão. Os juramentos, que é o falso juramento, cai na mesma questão. Yeshua está ajustando um mau uso do ensino da Torá. A lei do talião está aqui envolvido, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque é o problema dos dias atuais. Nós pegamos a Torá, encaixotamos a Torá e dissemos assim: ela é velha, ultrapassada, Jesus fez tudo novo, eu só preciso viver pela graça. Pela graça, nem fé, graça, tem que ter graça. Sendo que nós nem compreendemos o sentido de graça, que teólogos e rabinos concordam que nasce no meio da Torá. Nem preceito do Segundo Testamento ela é. Ela é uma continuidade da mesma graça existente na Torá. Pela graça sois salvo. Por aquilo que veio da Torá, sois salvos. É assim que nós temos que encarar o livro dos Gálatas e qualquer livro do Segundo Testamento. Senão nós vamos dar cabeçada atrás de cabeçada e nós não vamos sair, pastor, daquele disco furado que a gente às vezes fica, que a gente não sai. Aí o sujeito fala assim: Yeshua é muito difícil para mim. Não quero Yeshua. Já vimos algumas vezes acontecer isso aqui no nosso meio. Ou a Torá é pesada demais, eu vou voltar para o cristianismo. Já vimos os dois episódios acontecerem aqui dentro. Uns abandonando para um lado e outros abandonando para o outro. E Yeshua exige uma linha tênue para você e eu andarmos. Onde não dá para pesar nem para lá, nem para cá. E o problema se encontra onde? O assassinato é relação do homem com o semelhante. O adultério é relação do homem com o semelhante. Olho por olho, dente por dente é problema de homem contra homem. Divórcio é problema de marido com mulher. São as relações interpessoais que Yeshua está trazendo a um nível de exigência para que nós alcancemos santidade pela Torá, para conseguirmos manter a vida coletiva. Senão fica impossível. Aí vem o terceiro tipo de indivíduo que existe e já existiu aqui dentro. Se isola dentro de casa. Teve uma festa de Páscoa que teve uma indivídua que era irmã aqui da casa, que usou o mandamento de os judeus celebrarem Páscoa nos lares para querer não realizar uma celebração coletiva dentro da casa. Sendo que Deuteronômio capítulo 16 manda subir todo mundo para Jerusalém para sacrificar. 3 vezes ao ano, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas ela pega o Êxodo 12, do jeito dela, e aí quem estava aqui na época foi uma tragédia. A Páscoa nos lares, não aqui na casa, nos lares. Porque foi... Cadê o microfone? Havia uma brecha que nós estávamos acabando de ajeitar a casa. Celebramos, mas não jantamos. Não foi? Essa foi a brecha. Não foi um recurso, foi uma brecha. Existe uma diferença. Você veja que às vezes Adonai nos dá um recurso, Ulisses, para a gente não pecar contra o mandamento. Agora o indivíduo egoísta, que quer viver a sua vidinha enclausurado, sem servir a ninguém, só a ele mesmo, aí ele usa o mandamento para dizer que eu vou servir em casa. É igual o Shabat. Foi uma guerra aqui com uma turma que saiu daqui há um tempo atrás, que não queriam que celebrasse Kabbalat Shabat aqui na casa, porque Shabat é para ser recebido nos lares. Porque eles gostavam de fazer reuniões sociais, para bater papo, conversar, tomar vinho e ir para casa
dormir. Hoje a gente sobe a Piedade, vai para a praça, faz no aparte e faz aqui. É recurso, não é desculpa, não é distorção da Torá. E Paulo vai entrar firme nisso. Só que a firmeza de Paulo no livro dos Gálatas, se nós não tivermos o conhecimento da Torá, que é exigido para compreender isso aqui, vai parecer que Paulo está tomando parte de um lado, sendo que ele está trabalhando pela unidade dos dois lados. Entende a diferença de recurso e de você ser hipócrita e usar o mandamento a seu favor? O cuidado que nós temos que ter é que houve uma distorção. A tradução contribuiu para isso? Concordo. Concordo que contribuiu. Mas o Espírito de Elohim não é limitado à tradução. Ele não se fecha em tradução. Já houve tempos aqui na casa que Adonai deu através de sonhos para um e para outro palavras em línguas que não era a língua portuguesa. Quantas vezes isso aqui aconteceu? Para que nós alcançássemos o conhecimento preciso do que Adonai queria falar conosco. Alguma vez, pastor, ele nos deixou passar em branco sem compreender alguma coisa? Nunca. Nunca Adonai deixou a casa na mão. Nunca ninguém veio aqui e botou o dedo na nossa cara dizendo que nós não tínhamos base para ensinar o que estava sendo ensinado. Adonai nunca permitiu isso aqui. Porque a luta o tempo inteiro foi preservar a palavra de vida. Hinum lahim. Palavra para a vida. Enquanto nós nos mantivermos fiéis a isso aqui, Adonai se manterá fiel a nós. Se a gente errar, nós estamos arriscados a começar a introduzir ensinamentos, doutrinas, que vão levar as pessoas à condição de assassinos. Nós seremos punidos pela mesma lei que diz vida por vida, olho por olho, dente por dente. Porque o mau ensino da palavra, segundo os rabinos, ela é punida com pena de morte. Está escrito isso na Torá de forma clara? Isso é uma conclusão de quem conhece a Torá e entende o porquê a Torá foi dada. Porque ela foi dada para a vida e não para a morte. Mas nela contém vida e contém morte. É esse que é o desafio nosso. Ir lá e cá sem desviar da Torá o tempo inteiro. Na semana passada, eu prometi a vocês que eu ia voltar desse ponto aqui para entrar nos Gálatas. Por quê? Nós entendemos semana passada que Paulo era judeu, certo, Ritono? Nós entendemos que Paulo ensinou o tempo inteiro a doutrina do Mashiach. E nós entendemos que Paulo não rompeu com a Torá. Só que o tempo inteiro nós vamos ouvir falar de duas expressões. Evangelho, que nós já semana passada vimos que nada mais é do que ensino do reino messiânico, anunciado pela Torá. E a segunda palavrinha que nós vamos começar a olhar aqui agora, que na verdade é uma expressão, a doutrina dos apóstolos. Porque se nós compreendermos a distorção do que houve aqui, nós vamos ver que ficar em não comer sangue, não comer carne sufocada e não prostituir, foi a base do ensino de Paulo para o início do caminhar dos Gálatas com Adonai. E não o limite. Porque se nós olharmos o que fizeram da doutrina dos apóstolos e tomarmos ela distorcida, nós vamos entender que não precisa do Shabat, não precisa de Páscoa, Pentecostes, de tabernáculos, porque os apóstolos encerraram tudo em 3 mandamentos. Entende aonde é o nosso desafio? Quando nós ouvirmos falar em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, quando Paulo, Timóteo e os outros reunidos com Paulo vão tratar do problema que estava havendo na Galácia, que era essa região que nós vamos estudar agora, nós vamos ver que pela necessidade do gentio começar a conhecer a Torá, foi-lhes dado 3 mandamentos para começar. Não ficar na carne sufocada, no sangue e no ídolo. Daqui para frente, Shabat após Shabat, iam ser inseridos os demais mandamentos. Lembrando que o livro de Atos narra que eles se reuniam nas sinagogas aos sábados. O conceito do Shabat já estava embutido. Tanto é que o Shabat só é rompido em 358, lá com Constantino. Aqui nós estamos falando do ano 40 e poucos depois do Mashiach. Então não tinha ruptura com o Shabat ainda.
Eles se reuniam nas sinagogas em Shabat. Olha o livro de Atos todinho. E Yeshua ensinava nas sinagogas. Olha se existe citação de substituição do Shabat pelo domingo em algum dia no livro de Atos. Domingo nem existe na Bíblia Sagrada escrito. Aí, o cristianismo vem, pega a doutrina básica de início para quem nasceu fora da Torá e vira para o sujeito e fala assim, basta isso. É pior do que o judaísmo fez com o gentio. O judaísmo ainda deu 7 mandamentos, as 7 leis de Noa, que nós também já estudamos, que não se encaixa para a realidade da Torá. Os gentios estabeleceram 3, pastor. É diferente. Quer ver? Vou pegar uma pessoa nova aqui, Sandro. Sandro. Eu gosto de falar Sandro, que eu converso muito com o Sandro sobre isso. Quando o Sandro chegou lá no aparte, o Sandro, ele vinha de uma vida cristã como todos nós aqui viemos. Ele foi adquirindo conhecimento dos mandamentos a cada dia que ele ia nos visitar, ou no Shabat ou no ensino da terça-feira. Ninguém lá pegou o Sandro, enfiou talit, kippah, tefilim na cabeça dele, mandou ele estudar hebraico e conheceu os 613 mandamentos de um dia para o outro. Foi dito a ele que ele ali teria toda a oportunidade de sentar conosco, ouvir a palavra e tomar uma decisão do que ele faria da vida dele. Hoje o Sandro está aqui, ele trouxe a família dele, a esposa, o filho, a filha. O Sandro hoje participa do serviço da Torá. O Sandro participa do Shabat. Mas o Sandro ainda não celebrou Sukkot conosco. O Sandro não celebrou Yom Kippur, Rosh Hashanah. Ele não celebrou ainda algumas festividades e ainda não teve oportunidade de ter acesso a alguns mandamentos. Mas ele, Shabat após Shabat, está vindo aprender. O que Paulo começou a fazer através da doutrina dos apóstolos, olha a diferença da distorção. Foi chegar para quem adorava vários deuses, prostituía homem com homem, filho com mãe, mãe com filho, pai com filha, filha com filha, irmão com irmão, porque era isso que o povo daquela época fazia. Deuses para dar e vender. Não dá nem para listar o nome de todos os deuses que se tinham. E nós queremos dizer que Paulo ia chegar para ele e falar assim, toma aqui, 613 mandamentos, de um dia para o outro. Paulo, pelo amor ao gentio, ele disse, me foi dado o ministério da incircuncisão, assim como para Pedro foi dado da circuncisão. Ele precisava amar o gentio. E ele ele perseguia o gentio. Ele perseguia os judeus que reconheciam Yeshua como Mashiach. Ele precisou descer, se nivelar, como nos foi ensinado aqui hoje de manhã, e pagar o preço do nome dele em meio ao mundo judaico, ir para a lama, para que o gentio tivesse o mesmo direito do judeu em conhecer. Não estou dizendo que judeu vira gentio e vice-versa. Estou dizendo que o direito dado lá a Abraão, em que todas as famílias da terra seriam benditas, foi o motivo pelo qual Paulo lutou para que o gentio conhecesse a Torá. Paulo viu Lucas, um gentio, conhecer Torá. Ele viu Barnabé conhecer Torá. Ele viu Tito conhecer Torá. Homens que não nasceram na Torá. E ele preferiu que o nome dele fosse a lama, confundido com as distorções que nós vamos ver agora, do que necessariamente morrer como o grande Paulo. Ele escolheu. Diz ele que era prisioneiro do Mashiach. Ele não tinha como escapar do, entre aspas, jugo que o Mashiach havia botado sobre ele para ele ir aos gentios para pregar. Sabe por quê? Pedro, que foi Pedro, não conseguiu da forma como Paulo conseguiu. Como assim, Leonardo? Pedro não conseguiu. Pedro teve muitas dificuldades. Gálatas capítulo 2, Paulo vai botar o dedo no nariz de Pedro e vai repreender ele pelo mau comportamento que Pedro estava tendo quando os judeus o viam com os gentios. Em Gálatas, lá na Galácia. Se não houver amor entre uma comunidade que se presta a retornar para Adonai, nós seremos condenados pela Torá como assassinos. Igual Judas, igualzinho. É como se nós botássemos o Mashiach na cruz toda vez que nós repetíssemos o nosso pecado contra o nosso semelhante.
Você vê que Judas era tão ignorante que ele jogou para cima quantas moedas de prata, pastora? 20. A Torá diz que um homem da idade de Judas tinha que ter levado 50 ciclos de prata. Nem a legislação levítica ele prestou atenção. O resgate da alma de um homem no Levítico, no último capítulo de Levítico, fala: de 30 a 50 anos tem um valor. Ele entrega um valor aquém, símbolo do coração dele, que era aquém do Mashiach. O problema dos Gálatas, da situação que houve ali, é que judeu começou a conviver com gentio que estava começando a conhecer Torá, então ainda comia carne de porco, não circuncidava os filhos, não guardava o Shabat direito, orava para um Deus estranho, se voltava para práticas que o judeu já nascia sabendo que não podia, mas houve intolerância. Eles não conseguiram em massa descer ao gentio para que o gentio crescesse. Quem quer fazer esse papel? Levanta o braço aí. Quem quer fazer o papel de descer ao irmão que não tem Torá para dar a ele oportunidade de salvação? Quem quer? Isso aqui não é ir para o carnaval pregando Bíblia no meio do carnaval, não, tá? A começar por um bom testemunho de vida, que é o problema mais sério que tem aqui e lá fora. Testemunho. Lembra que Ananias, quando desce para ungir Paulo e para orar sobre Paulo, ele era um homem temente, piedoso e de bom testemunho em meio à comunidade? Começa por aí. O problema dos Gálatas é o problema dos dias atuais, sem tirar nada. Nada, não precisa acrescentar nada. E aí ficam fazendo, história da carochinha com o problema que eles tiveram ali. Vamos lá no problema. Atos capítulo 1, do verso 1 a 11. Lembra que nós encerramos com Lucas 24? O que Lucas 24 falava? Yeshua pronto para ascender aos céus. Os discípulos em Jerusalém, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito. Eu vim senão para que fosse cumprido a Torá de Moisés, os Salmos e os profetas. Lucas capítulo 24. Todo mundo lembra disso, que nós tratamos disso? Agora vamos fazer a transição. O Mashiach ascendeu. Ficaram os 12. Começou ali a expectativa dos 12 em iniciar o ministério, aguardando o Espírito. Atos capítulo 1. Vamos lá, rapidinho. Olha o que Atos capítulo 1 vai dizer aqui para nós. Vamos ler ali, do verso 1 ao 11. Ali eu escrevi assim, a continuidade do ensino conforme o texto de Lucas. Vamos ver se eles aqui em Atos estavam fazendo a mesma coisa que Yeshua determinou em Lucas capítulo 24. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Yeshua começou. Não só a fazer, mas também a ensinar. Então aqui está dizendo que houve ensino daquilo que Yeshua ensinou. Ok. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado o quê? Mandamentos. Pelo Espírito do Santo aos apóstolos que escolheram. Qual foi o legado de Yeshua para os discípulos? A Torá. Não tem o que discutir. Ele deu o mandamento, igualzinho Moisés fez com Josué. Dá a ele mandamento, para ele continuar. Foi o que eu falei com o Lucas ali embaixo agora. Lucas, a nossa função é te dar mandamento. É para isso que serve. O Kipá, o Talit, o Tefilim. É para te lembrar do mandamento. É isso que está acontecendo aqui. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Elohim, o Evangelho. Olha como é que fica mais fácil de compreender. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou em água, mas vós sereis batizados com Espírito, não muito depois desses dias. Então a ordem se manteve. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Adão, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a pergunta dele. O reino messiânico, o reino de Elohim será hoje? A pergunta deles era se era imediata a questão. Olha a resposta do Mashiach. Ele lhes disse:
Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Paulo sabia que tinha que ir até os confins da terra. Interessante ele falar isso. Até os confins da terra. Hoje a Bíblia ela é traduzida em todas as línguas sobre a face da terra. Não tem uma língua sequer que não haja uma tradução da Bíblia Sagrada. Depois que lhes disse isso, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aí eles respiram fundo. Eles veem o Mashiach indo, sem dizer se seria agora ou não o reino dos céus, mas depois vem 2 testemunhas e acalma o coração. Aí, se eu não me engano, nos foi ensinado agora de manhã que a certeza baseada na fé, na adesão com o Criador, ela não vem vinculada com o conhecimento do tempo onde as coisas serão estabelecidas, porque você tem certeza. Então aqui está embutido que para você permanecer, você precisa ter fé. Guarda isso, porque vocês vão compreender, baseado nisso, o que Paulo diz assim: a fé e as obras da lei. Gálatas capítulo 3 é uma verdadeira confusão no meio daqueles que se dizem crentes na palavra de Adonai. Porque ali vai dizer o seguinte: não foi justificado pela fé o crente Abraão, ou foi pelas obras da lei que ele foi justificado? Fica parecendo que Paulo está botando em xeque a fé e a lei. Na verdade, ele está corrigindo um problema. Estavam colocando a lei antes da fé. E a Bíblia diz que Abraão primeiro creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ler-lerá. Vai, Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão creu. Lá no capítulo 18 ele recebe a promessa. A Torá vem anos depois que Abraão diz sim para Adonai. O que Paulo está corrigindo ali é o seguinte: antes de dar a alguém as leis e os mandamentos do Sinai, a lei de Moisés, você ensine a ele a adesão a Adonai. O princípio do relacionamento do homem com Adonai é a fé, é a adesão. Depois ele vai te ensinar como andar neste relacionamento através da Torá. O que estavam fazendo com os Gálatas, Reinaldo, era cobrando circuncisão antes deles crerem. Do que adianta a circuncisão sem a fé? É isso que Paulo está botando ali em questionamento. Ele não está invalidando a Torá. Guarda isso aqui, porque ele diz aqui que depende de uma adesão. O que Paulo vai cobrar dos judeus ali na Galácia era que eles primeiro ensinassem aos gentios uma adesão ao Pai, para depois eles começarem a se relacionar com os mandamentos. Existe uma diferença grosseira disso, não existe? Como é que você vai se relacionar com Adonai limitado a 3 mandamentos? Entende o problema, Daniel, onde está? Abraão creu primeiro. E vocês querem lembrar de outro detalhe? Êxodo capítulo 19. Moisés sobe ao monte. Adonai fala assim, diga a eles que eu vou fazer com eles uma aliança. Moisés desce, vira para o povo e fala assim: Adonai disse que quer fazer uma aliança. O que o povo fala? Qual é a aliança? Eles perguntam qual é a aliança, ou eles dizem, faremos. A resposta da nação de Israel foi, faremos. Eles primeiro fazem adesão. No capítulo 20, vem a lei. E lá na frente, é no 32, é antes do pecado do bezerro, né? 32, eles dizem, faremos e obedecer. É antes, é no 20, é 20 alguma coisa. Eu esqueci aqui agora. Eu acho que 24, pastora. A senhora acha para mim no Êxodo, depois do capítulo 20. Ele diz assim, faremos e obedeceremos. Por quê? Primeiro eles aderiram,
Depois eles tomaram ciência da lei e confirmaram o que eles tinham feito por meio da fé. 24. Êxodo 24. Então primeiro você crê e depois você toma ciência do mandamento. Mas você não abandona o mandamento por causa da fé. Machia diz, segue-me. Então, nós vamos começar a ver que a doutrina dos apóstolos, pastor, era pura Torá. Era pura Torá. Era a lei de Moisés. Mas antes, eles estavam ensinando que a adesão vem por meio da fé. Não confundam isso. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13, se cumpre a palavra de Yeshua, dizendo que desceria sobre eles o Espírito. Eu não vou ler não para a gente ganhar tempo. Todo mundo conhece Atos capítulo 2. Estavam reunidos em Jerusalém, era a festa de Pentecostes, e dos céus ouviu-se uma grande voz, que cada um ali ouvia na sua própria língua. E ali ele descreve uns 11 tipos de línguas diferentes. Então se cumpriu o que Yeshua disse, que eles aguardassem em Jerusalém. Ok? Tudo bem. Aí agora, nós vamos a Atos 2, verso 14. Agora eu quero ir lá com vocês. Atos 2, verso 14. Olha Pedro botando as coisas nos devidos lugares. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, ou seja, judeus e gentios, seja-vos isso notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele vai à Torá e ele diz assim: hoje se cumpre as palavras da Torá. Nos últimos dias, diz Elohim, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos. E as minhas servas naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Eterno. E todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Então as palavras do Machia se cumpriram. Joel capítulo 2, verso 17 a 21, está sendo aqui narrado de forma perfeita, ok? Se nós formos ao rei Davi, no Salmo 16 e no Salmo 110, nós vamos ver ele falando o quê? O estabelecimento do reino messiânico sobre toda a terra. Davi profetiza o Messias. Então está em linha com o que aconteceu em Atos capítulo 2. Estou indo na Torá para mostrar que os eventos de Atos se cumprem conforme a Torá. Mas o que pega aqui é Atos 2:42. Abre aí para vocês. Olha aí, só olha na frente aqui. Presta atenção nisso aqui. Atos 2:42 já fala da comunidade messiânica que era constituída por judeus e gentios, cumpridores da Torá, crentes no Machia como Messias. E eles diziam assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes, todos os dias no templo, olha só, hein? Olha o tripé da doutrina dos apóstolos. No templo, no partir do pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Elohim, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Eterno à comunidade aqueles que iam sendo salvos. Baseado numa, entre aspas, nova doutrina, o cristianismo ensina que daqui para frente o mandamento se torna novo e dali para trás ele fica anulado. Essa é a doutrina dos apóstolos dentro da visão cristã.
Engraçado que aqui não está dizendo que não matarás é pecado. Mas o cristão diz que não matarás. Aqui não está dizendo na doutrina dos apóstolos que dizer falso testemunho é pecado. Mas o cristão diz que falso testemunho é pecado. Então tem uma incoerência. Olha ali, eu fiz questão, pastor, de anotar isso, que se nós entendermos as minúcias, claro que se tivesse escrito em hebraico, estava dizendo assim, e perseveraram os irmãos na tefilá, na Torá e na tzedaká. Estava escrito assim, fácil de entender, que é a base da vida, da fé judaica. Mas aqui está escrito de um jeito romântico e suave, mas que está dizendo a mesma coisa. Não está lá dizendo que eles se reuniam nas orações, que são os sacrifícios, a tefilá, no templo, que era onde se realizava o serviço a Adonai e ensino da Torá, era no templo ou nas sinagogas, e dizia que eles viviam em comunhão. Viver em comunhão, um sustentando ao outro, compartilhando do pão e das necessidades, se dá o nome de tzedaká. A doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina dos judeus, que constitui uma casa em cima de sacrifício, ensino da Torá e justiça social. Ué, que nova doutrina é essa? Se o mundo cristão tivesse ensinando Torá, cumprindo tefilá e ensinando tzedaká, o mundo não estava do jeito que está. Porque é a maior religião sobre a face da terra. Acho que 2 ou 3 bilhões de adeptos. E o islamismo correndo por fora, crescendo. Vocês compreendem que a doutrina dos apóstolos é a continuidade do ensino da Torá de Moisés, que vinha, não sei, 4.000 anos, 3.500 anos, 3.500, pastor, mais ou menos nessa época, de Moisés até esse período? Tá certo, Rita Alvino? Tá certo? Você concorda? Você não concorda, não? Concorda? Que ela estava dando uma pescada ali. Aí eu precisei perguntar se ela estava firme. A doutrina dos apóstolos, ela tinha como mediador para acontecer a figura do sacerdócio. Porque Paulo, apóstolo de Yeshua, Pedro, discípulo e apóstolo de Yeshua, começou com um grupinho pequeno, na varanda de uma casa, na mata da praia, comendo a bolacha de água e sal, o pão e a margarina Qualy que tinha na casa, compartilhando o pão com todos. Quando nós não tínhamos onde nos abrigar, que a gente transportava a caixa de som, tudo no carrinho que Samuel tinha, que botava atrás do golzinho branco dele, a carrocinha, e montava e desmontava a tenda todo dia durante 1 ano e meio, até termos um teto. É a mesma história. Ali nos foi ensinado a orar, ali nos foi ensinado a Torá, e ali nos foi ensinado a justiça social. Essa nós demoramos muito para aprender. Os dias atuais têm sido dias maravilhosos, porque a tzedaká tem sido elucidada para nós, porque nós a cumprimos de uma forma equivocada, mas tentávamos pelo menos. Era embutido o mandamento, Sandro, ano após ano. Essa casa, ela é um exemplo de uma casa que cresceu à base da experiência de uma vida com Adonai. Ninguém de um dia para o outro constituiu rabino, rosh, botou Torá aqui dentro, embutiu tradição para ser caracterizada como uma casa judaica. Foi uma casa que acertou e errou ao longo de 25 anos, ensinando Torá, tefilá e mais recentemente a tzedaká. Estou errado, pastor? A mesma doutrina dos apóstolos. Não foi o que a gente acabou de ler? Você vai ver que Gálatas capítulo 2, verso 9 e 10, abre lá. Vamos começar a botar o nosso olho no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Vamos começar do 7, porque a gente autentica Paulo e Pedro aqui. Gálatas 2, verso 7 ao 10. Pelo contrário, viram que o ensino do reino para a incircuncisão, ou seja, para o gentio, me fora dado. Isso é Paulo falando. Me fora confiado. Como a Pedro, o da incircuncisão, ou seja, eu vou ao gentio, Pedro vai ao judeu. Ensinar a doutrina dos apóstolos.
pois Elohim operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Agora, olha agora. Quando conheceram a graça que me fora dada, estava em suspense essa história do gentio ainda. Quando Tiago, Quefas e João entenderam o que Paulo falava, que eram considerados como colunas, ou seja, eles eram base do ensino dos apóstolos naquele período, eram eles os responsáveis por ensinar Tefilá, Torá e Tzedaká. Então era com esses homens o assunto. Deram-nos as destras da comunhão. Disseram assim: Paulo, amém pelo seu ministério. Eles autenticam a ida de Paulo aos gentios ensinar os 3 fundamentos. A mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Eles concordaram que cada um tinha uma função. Agora olha que bonito o verso 10. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, porque ele sabia que a Tzedaká era o que mais pegava. Muitas vezes nós, preocupados em ensinar a Torá e a Tefilá, nós acabamos nos esquecendo da Tzedaká, que é importantíssimo, senão a casa fica manca. Paulo foi abençoado por aqueles que iam aos judeus e ensinaram a Torá do Messias para que ele fosse aos gentios. Ou seja, houve divergência. Eles sentaram e eles conversaram. O resultado dessa conversa é Atos capítulo 15. Quando, em meio à dificuldade do gentio absorver a grande quantidade de mandamentos de Adonai, e sem haver nos gentios ainda a adesão a Adonai, eles todos, você vai ver que os nomes deles se repetem em Atos capítulo 15, chegam a um consenso. Paulo dê a eles 3 mandamentos. Não vão à carne sufocada, ao ídolo e ao sangue. Para começar. Era um início de um processo de ensino a quem não havia conhecido a Torá desde o dia que nasceu. É diferente de uma criança que nasce aqui dentro, que já aprende a falar Shema Israel quando está aprendendo a falar papai e mamãe. Nós estamos falando com 2 públicos diferentes. 2 públicos diferentes. O Levi tem desculpa nenhuma para errar. Nisso aí não. O Lucas não tem. Os nascidos aqui dentro, nenhum tem. Nós que trazemos a bagagem de uma vida sem Torá, somos esses que Paulo teve paciência e pagou um preço para ensinar a adesão e a Torá. Fazendo igualzinho a Abraão. Ele aderiu e depois ele conheceu o mandamento. O mandamento para ele veio 3 capítulos na frente lá. Essa é a realidade do livro de Gálatas. E ali, passa o próximo, Levi, para mim, faz favor. Vocês vão ver que eu botei ali uma crise baseada em relacionamentos entre irmãos. Falar aberto logo. Paulo estava diante de uma comunidade que estava vivendo o problema dos dias atuais. Uns conhecendo o retorno, outros ainda não conhecendo o retorno e outros nascidos no retorno. Uma confusão. Paulo, aqui, de agora para frente, nós vamos começar a ver a postura de um judeu fiel à Torá, conhecedor do Mashiach, seguidor do Mashiach, começando o seu trabalho com o gentio. Abre lá, Levi. Olha lá onde é que Paulo trabalhou. Ali é o mapa do período de Paulo. Olha a Galácia lá em cima, ó, entre a Capadócia e a Paflagônia. Está todo mundo vendo a Galácia lá em cima? Está aqui bem em cima, aqui assim, ó, à direita. Aquilo ali hoje, passa o próximo mapa, Levi, é a famosa Turquia. Foi aí que começou o trabalho de Paulo. Paulo rodou isso tudo aqui. Se vocês olharem lá no cantinho esquerdo, tem a Grécia, que depois Paulo ele avança na Grécia, para depois chegar a Roma e ali morrer pelo ministério messiânico, o qual ele foi levantado. Você imagina, olha a Síria aqui embaixo. Israel está cá para baixo.
Paulo de barquinho, pegando carona nos navios, muitas vezes montado em animais, muitas vezes andando, porque Paulo não tinha muito recurso, ele fazia rede para sustentar o seu ministério, ele não ia pedindo dinheiro por onde ele passava. Cuidado, hein? Ele não ia pedindo dinheiro onde ele passava, ele se sustentava trabalhando, fazendo rede. Olha Atos mostra isso. Não que o obreiro não seja digno do seu salário, mas Paulo estava dando um exemplo ali para nós. Passa lá, Levi, a próxima. Olha lá qual foi a idade do problema que Paulo enfrentou. O ano 45 a 57, depois da era messiânica. Por que eu botei uma data imprecisa? Porque os teólogos eles divergem quanto a essa data. Mas o importante é nós sabermos que aqui Machias já tinha se despedido, Pedro já estava com as barbas bem brancas, e eles já estavam indo ao mundo ensinar o reino de Elohim. O autor do livro de Gálatas é Paulo de Tarso, judeu, nascido no Império Romano, dupla nacionalidade. O livro de Gálatas, ele antecede o famoso Concílio de Jerusalém, do capítulo 15 de Atos, que mais em breve nós vamos entrar em detalhes. E a Galácia era uma província romana composta por várias cidades. Então não era uma única cidade. Paulo trabalhou numa região. Quem aqui já estudou um pouquinho sobre o Império Romano? O Império Romano era um império que tinha por tradição politeísmo, eram múltiplos deuses. Eles comiam de tudo, eles bebiam de tudo, eles sacrificavam de tudo, eles criam em tudo que lhes fosse bom crer. Eles não tinham pudor nos relacionamentos entre os irmãos. Não era infrequente nas histórias do Império Romano você ouvir falar em abuso sexual dentro das próprias famílias, relacionamentos incestuosos dentro das próprias famílias, assassinatos, confabulações, tentativas de assassinato, tomadas de poder. É só conhecer a história de Roma. Roma tinha um estatuto próprio que antecedia o Concílio de Jerusalém. Vocês acham que a República do Brasil tem hoje a sua Constituição baseada em qual república? A República Romana dos tempos antigos, dos filósofos gregos que migraram para Roma, e ali Roma torna-se referência. Estou errado, Daniel? Daniel está dentro da faculdade de economia lá. Você estudou pouco do Império Romano na faculdade de economia? Roma é base dos ensinos modernos da economia dos dias de hoje. A filosofia dos dias de hoje é baseado no pensamento greco-romano do passado. Era este povo que estava sendo apresentado à santidade da Torá de Moisés. E aí, Santos, serviço bom para você? Se não houvesse amor, misericórdia e paciência, ia chegar a algum lugar isso aqui? Ia chegar a algum lugar? Se Paulo não descesse ao nível deles sem concordar com o que eles faziam, mas para que ganhasse a eles, Paulo ia ter sucesso em algum trabalho? Olha o público que Paulo estava trabalhando. Eu vou falar bem baixinho aqui. Nilma, cadê Nilma? Nilma não está aqui não. Subir a comunidade da piedade. É bem mais fácil do que lidar com os romanos daquela época. Concorda, Retorno? Mas é diferente nós estarmos subindo num ambiente hostil para levar um mandamento onde diz não matarás, num lugar onde matar faz parte da lei local. Estou falando alguma coisa que não está nos jornais dos nossos dias. Se nós não descermos e não trouxermos o ensino para a mesma condição que eles estão hoje, a comunidade da piedade não sai da situação que se encontra. E a culpa é nossa. Porque quem tem o mandamento somos nós.
Aí ficam assim, não quero subir piedade, eu não quero participar do Kabbalat Shabbat na piedade, eu não quero ensaiar na piedade, lá a quadra é suja, tem xixi no chão, fralda de neném com cocô. A gente às vezes faz o sacrifício lá segunda, quarta e sexta, né, Nilma? No meio de urina e fralda de neném com cocô e cocô mesmo. Volta e meia a gente recolhe lá um pouquinho disso daí. Ninguém quer descer a isso daí para levar uma palavra viva para um povo que nasceu sem esta palavra. É diferente do que nós estamos contando aqui. Se nós não entendermos Gálatas, será um insucesso a nossa incursão à piedade e a qualquer outra comunidade que Adonai nos levar para fazer. Pois não, Renato? Que era onde ele estava, o trono de Satanás, o trono do adversário. Onde estava o trono do adversário? Quando nós olhamos a relação, passa, Levi, para mim a próxima, por favor. Lembra que nós falamos do caráter introdutório de Paulo na semana passada, que ele se apresentava como apóstolo de Yeshua? Eu botei aqui de novo só por uma questão de nós recordarmos. Ele fala de Yeshua, ele fala da Torá e da ressurreição dos mortos na sua apresentação. Paulo vai chegar com este discurso aos Gálatas. Ele não negou a identidade judaica, ele não negou o Machia e ele não negou a Torá. O que significa para nós isso? Que se nós tivermos que ir onde Adonai nos mandar, nós não precisamos enganar ninguém quanto à nossa identidade. Paulo se apresentou. Então nós temos que chegar lá em cima assim: eu sou Leonardo Gama, filho de Alessio de Rossini, servo do Machia, enxertado na oliveira de Israel, hoje tentando se botar de pé para ser servo. Tem que fazer assim, tentando. Mas eu tenho que me apresentar, pastor. Paulo se apresentou. Passa o próximo, Levi. Aí eu falei com o Daniel, hoje nós vamos apresentar uma palavra diferente aqui. Porque nós já vimos o evangelho, nós vimos igreja, nós vimos bispo e nós vimos diácono. Alguém que já foi apóstolo? Já foi? E nas comunidades ouve-se falar muito que é um cargo de grande importância. Vamos ver o que é apóstolo. Paulo se identificou como apóstolo. A palavra de origem grega apóstolem significa mensageiro, embaixador, enviado, aquele que representa a quem o enviou. Então, se chegar para o indivíduo assim e falar: você é o quê? Eu sou enviado do Messias. Não dá peso. Eu sou apóstolo. Eu sou um representante do Machia na ausência dele. Você vai chegar numa comunidade hostil, que não conhece Torá, e vão perguntar: o que você é? Eu sou um embaixador do Messias. Eu vim aqui dar as notícias dele para vocês. Lembra que o cargo de embaixador na era antiga era um dos mais perigosos. Às vezes você ia e não voltava. Altamente arriscado. Só que eu descobri que no grego tem um significado jurídico para apóstolo. Certidão autêntica do recurso. Eu sou, Daniel, aquele que vem da parte do Messias, autenticando o recurso de salvação que ele representa. Ninguém gosta de falar isso, né? Apóstolo dá um negócio mais. Conclusão. Apóstolo é alguém que representa Yeshua e o seu ensino. Um servo do Messias. Essa é a nossa função. Passa lá, o Levi. Bom, se a questão é a íntima relação de Paulo com Yeshua, e Paulo era judeu, nós temos duas vertentes. Uma que Paulo rompeu com a Torá, e uma que Paulo se manteve unido à Torá. Então nós temos que entender qual é a relação de Yeshua com a Torá. Se nós compreendermos que Yeshua e a Torá falam a mesma língua, Paulo serve a Yeshua e a Torá do mesmo jeito. E não a confusão dos dias de hoje, Rita, que diz que ele abandonou a Torá e criou um novo mandamento baseado nos ensinos de Jesus. Não é assim que a gente ouve? Não é a tal doutrina moderna dos apóstolos? Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E Yeshua e a Torá são um. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo
que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a Torá um só Yud ou um só massorético, um Y ou um tio, um I ou um tio, até que tudo seja cumprido. E Yeshua diz que ele ainda tem que voltar. Não está cumprido ainda, pastor? Não passa nada. Passa o próximo. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na Torá, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Ele está cobrando que os escribas e fariseus ensinem a Torá na sua essência. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da Torá. Passa o próximo. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos. O discurso é o mesmo. João capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de José. Não tem dúvida, né? Que Yeshua e a Torá são uma coisa só. Então, se Paulo ele é apóstolo de Yeshua, ele representa Yeshua e a Torá. Passa o próximo. As controvérsias da carta. Aqui está o problema. Eu procurei listar, pastora, se tiver mais alguma, a senhora me corrija e acrescente, por favor. Olhando o livro de Gálatas, eu peguei, e uma coisa que ajuda muito a achar a controvérsia, é você pegar os comentários cristãos antes do início do livro, aquelas bíblias que fazem aquela parte introdutória. Porque ali você vê a contradição, para você depois buscar na Torá de que não existe contradição. Então eu procurei listar, pastora, algumas aqui, se faltar alguma, você, Ulisses ou qualquer pessoa, me ajude a colocar, do livro dos Gálatas, tá? Primeira delas, a defesa da justificação pela fé como tema central, que é o problema do capítulo 3. Aquilo ali, em tese, é uma controvérsia, porque ele está dizendo que você é justificado pela fé e não pela Torá. Ué, mas a Torá diz que é pela fé. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então não é uma controvérsia, Ulisses. O que não houve foi a abolição da Torá. Mas que a fé é o que justifica, amém. Segundo ponto, salvação é pela fé ou pela lei? A tradução parece que bota isso em xeque e nós vamos trabalhar essa questão. A vida, ou seja, a santificação pelo Espírito ou pela lei. Porque hoje o discurso é assim: eu adoro a Deus, eu busco a Deus, mas você não pode embutir mandamento no indivíduo de jeito nenhum, porque a minha graça te basta e eu sou salvo pela fé. Isso é uma contradição que nós vamos ver que a carta de Gálatas não sustenta isso daí. A ineficiência da lei mosaica versus a liberdade no Mashiach. Vai haver um momento que a teologia afirma que a lei como pesada e má, ela foi substituída por uma liberdade no Messias. A liberdade de que eu não preciso guardar Shabat, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, nem os outros 600 mandamentos da Torá. Então nós vamos ver que existe uma aparente controvérsia. A lei mosaica e o evangelho. Como se o evangelho dissesse A e a lei mosaica dissesse B. Esse ponto nós já tratamos. Que a própria definição de evangelho é ensino sobre o reino do Messias. Previsto na Torá, nos Salmos e nos profetas. Nós acabamos de ler Lucas capítulo 24. A liberdade no Messias nos isenta da lei. Isso é uma controvérsia. Porque tem gente que vai dizer que Gálatas afirma que quando você tem Jesus, você não precisa da lei de Moisés. E a última ali, a circuncisão. Símbolo dos conceitos de tradição. Porque vai parecer que Paulo está pegando a circuncisão e está batendo na circuncisão, Ritona. E ele não está batendo na circuncisão.
Tanto é que ele encerra o livro de Gálatas no capítulo 6 dizendo: para mim não vale nem a circuncisão, nem a circuncisão, mas que todos alcancem o arrependimento de pecados. O que ele está colocando ali é uma questão de prioridade por uma questão envolvendo salvação. Nós vamos tratar, pastora, nos próximos dias, um ponto de cada vez, dentro do livro de Gálatas, entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Eu preferi trabalhar dessa forma do que estudar o capítulo 1, depois estudar o capítulo 2. A gente tem que estudar o tema problemático e ver se realmente é isso que está sendo falado. Tá? É assim que nós vamos tentar trabalhar o livro dos Gálatas. E se alguém encontrar mais algum ponto, pode me falar que eu corro atrás aí para a gente estudar. Vamos começar uma coisinha de leve agora, Levi. Vamos lá. A lei mosaica e o evangelho. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Vamos fazer a leitura. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Olha o tom. Eu posso usar debochado, pastor, aqui? O tom jocoso de Paulo, satírico de Paulo. Olha como é que Paulo começa. Primeiro ele faz aquela introdução que nós já lemos. Apóstolo de Yeshua, enviado por parte do Pai, etc. Aí ele diz aqui, verso 6 de Gálatas 1. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça do Machia para outro ensino do reino. Evangelho. O qual não é outro. Olha o próprio Paulo dizendo aqui. O qual não é outro. Ou seja, não existe um outro ensino para vocês abandonarem um e irem para outro. Mas há alguns que vos inquietam. Ou seja, tem uns perturbadores no meio do povo. Cadê aqui? E querem transtornar o ensino do Machia. Olha só como é o discurso introdutório. Se nós chegamos à conclusão que o ensino do Machia e da Torá é o mesmo, Gleice, estão querendo deturpar o ensino da Torá. Ele não está falando que o evangelho diverge da Torá. Ele diz aqui, porque não há outro. Ele está dizendo que só há um ensino. Verso 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro ensino, além do que já vos anunciando, seja anátema. Seja maldito. Presta atenção nisso. Se alguém aparecer do céu para o Senhor, dizendo que não precisa guardar Shabat, numa visão de uma experiência que o Senhor nunca teve na sua vida, o Senhor vai virar e falar assim, maldito seja. Olha o nível da cobrança de que Paulo faz sobre a preservação do ensino da Torá que Yeshua deu a ele. Maldito seja. Ele está defendendo a Torá com unhas e dentes. Cadê aqui? Eu parei no 8, né? Agora eu vou para o 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo digo, se alguém vos anunciar Se alguém vos anunciar outro ensino, além do que já recebestes, seja maldito, anátema. Abre Deuteronômio 4, 1 e 2, rapidinho. Segura Gálatas aí. Deuteronômio 4, 1 e 2. Vamos ver se a Torá está batendo nesse mesmo nível que Paulo está batendo aqui. Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o eterno Elohim de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, nada diminuirei delas, para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Elohim, que vos ordeno. Paulo está fazendo uma referência à Torá. Maldito seja se você adulterar a minha Torá, o meu ensino que veio do Machia. Então não tem conversa para sustentar de que Paulo estava dizendo que a Torá ficou para trás e que o Evangelho é o que vale. Porque Evangelho e Torá é a mesma coisa. Eu vou bater nisso, pastor, acho que até o último dia do ensino de Gálatas. Porque isso precisa entrar. Passa o próximo, Levi, por favor. Anátema. Outra palavra grega. Anatema. Significado: maldito, amaldiçoado, recusado, execrável, abominável, detestável ou odioso. Isso é a tradução
grega. Agora, Levi, passa. Olha Deuteronômio 28, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui para vocês, acompanhe aqui. Se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Elohim, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Eterno teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvires a voz do Eterno teu Elohim, bendito serás. E aí começam as bênçãos de Deuteronômio 28. Passa o próximo, Levi. Se porém, Deuteronômio 28, 15 e 16. Se porém não ouvires a voz do Eterno teu Elohim, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito, anátema, e aí ele começa. Tem mais maldição do que bênção. Estou errado, Ulisses? Os versículos de maldição são maiores do que os versículos de bênção. O Ulisses ensinou isso aqui uma vez. Passa o próximo. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Eterno teu Elohim, obedecendo a sua voz e te apegando a ele, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Eterno prometeu com juramento aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Passa o próximo, Levi. Maldito no hebraico. Então nós acabamos de ver que Paulo disse que maldito seria aquele que distorcesse o ensino do Mashiach. E nós mostramos que ele se baseou na maldição que existe prevista em Deuteronômio 28, sobre todo aquele que não cumpre os seus mandamentos. Vamos ver o que é maldito no hebraico. A palavra, pastora, é arur. Arur. Ela deriva de um verbo chamado arur, que é amaldiçoar. Amaldiçoar, ela pode também ter como sinônimos Kalal, Alá, Kabab, Nakab, Zaan. É um tipo diferente. Ou seja, ser amaldiçoado na Torá tem pelo menos 6 formas de maldição diferentes. Nós estamos falando de uma. Esta maldição anátema, pastora, que Paulo chama, significa prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. A paraxá de hoje se encerra com os encantamentos de Balaão aos jovens filhos de Israel, mandando prostitutas para se deitarem com eles. Então, quando nós ensinamos a Torá deturpada, nós estamos agindo como Balaão feiticeiro, levando os outros a se prostituírem com outros deuses e adulterando o relacionamento com Adonai. Pesado, né? Fica pesado, pastor. Ser maldito perante a Torá é algo do nível do pecado de Balaão. E qual foi a consequência do pecado de Balaão? Ele morre à espada. A Torá te julga por isso. Pois não? Fala alto. Você corrompe o indivíduo quando você corrompe para si e para aquele que você ensinou a palavra. Perfeito, é isso aí. Vocês vejam que o pecado de Balaão, tão ensinado na Torá, Paulo iguala ao pecado daqueles que estavam causando tumulto em meio aos Gálatas. Então esse negócio de judeu e gentio viver junto numa mesma palavra vai ferver nos dias vindouros. Porque é pecado do nível de feitiçaria. Balaão era feiticeiro. Isso é a Torá que diz. A leitura de Atos capítulo 13, que nós estamos há umas 3 semanas orando, quando aquele Bar Jesus chamado Elimas tenta pegar o procônsul e desviar da Torá, Paulo olha no olho dele e diz assim: filho do diabo. E repreende ele para que o procônsul, que era um gentio, ele não era judeu, ele não conhecia a Torá, mas estava se familiarizando e aderindo à Torá, o indivíduo estava querendo, roubá-lo. Ele era um feiticeiro. Passa o próximo, Levi. Olha lá. Mas são justamente elas
instigadas por Balaão, incentivadas, enfeitiçadas, conduzidas por Balaão, levaram os israelitas a serem fiéis ao Eterno na questão de Peor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Eterno. Passa a próxima, Levi. Olha o que o Apocalipse vai falar de Balaão. Você vê que eu fui a Números falando de Balaão, agora eu estou indo ao Apocalipse para falar do mesmo pecado de Balaão. Tenho, porém, contra ti umas poucas coisas, porque tens aí aos que seguem o ensino de Balaão. Então ele está falando de um futuro onde ele já previu judeus e gentios no mesmo problema, e o Mashiach está avisando, ó, o pecado desse tempo aí vai ser o pecado de Balaão, que ensinava a Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, isto é, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a fornicar. Qual foi os 3 mandamentos dados ali pelo concílio de Jerusalém? Não fornicar ou prostituir, não sacrificar aos ídolos, sangue e carne sufocada. Está em linha, não está, pastora, com o que está sendo ensinado ali? Então, na previsão do Mashiach, nos dias atuais, o problema era o problema envolvendo o pecado de Balaão. Passa o próximo, Levi. Olha lá, pastora, como é que ele trata os Gálatas com isso. Quando ele fala, ó Gálatas, ele está se referindo aos 2 lados da moeda, aos judeus da Galácia e aos gentios da Galácia. Ele não está só repreendendo um lado da história. Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Qual era o pecado de Balaão? Ele era um feiticeiro. Paulo está tratando no mesmo nível o pecado. Não foi diante dos seus olhos que Yeshua, Messias, foi exposto como crucificado. A gente só rodou por texto bíblico. Alguma vez aqui, das leituras que nós fizemos em Gálatas, houve controvérsia entre a Torá e o ensino de Paulo? Claro que eu não entrei nos versículos críticos, do capítulo 3 e do capítulo 4, mas eu vou entrar no próximo sábado. Porque nós estamos aqui primeiro desconstruindo o pensamento de que o ensino de Paulo divergia do ensino da Torá. Isso é primordial para entender Paulo. Se nós não entendemos que Paulo morreu abraçado à Torá, falando aos seus em Roma, nós nunca vamos compreender o ensino de Paulo. Leonardo, qual é a consequência, Rita, de nós não compreendermos o ensino de Paulo? Não sobrevivermos aos dias de hoje. Porque o próprio Messias no Apocalipse diz que é o pecado dos dias de hoje, a feitiçaria, que nada mais é do que seduzir alguém com o ensino que destoa da Torá. Muita gente que hoje conhece o retorno e que não consegue, pastor, andar na linha tênue que Yeshua exige, está caindo neste pecado, abrindo casa de oração atrás de casa de oração, especialmente em Vila Velha e na Serra. Ó. E tudo oriundo do mundo cristão que não foram capazes de se manter na conduta e na doutrina dos apóstolos, que é baseada na verdadeira Torá que o Mashiach nos ensinou. Isso é triste de ouvir, mas pior é ter que falar isso. Muitos desses estiveram aqui. E que a casa lutou e tentou, mas o indivíduo não permaneceu. Vê se tem mais algum, Levi, ou se eu parei aqui. Eu parei aqui. O primeiro capítulo de Gálatas inicia-se com uma advertência à permanência do ensino da Torá sem adulteração, punido da mesma forma que o pecado de feitiçaria. Partindo deste princípio, o livro de Gálatas vai fazer assim, ó, para nós. Porque vai falar de fé, adesão e de amor ao nosso semelhante até o capítulo 6 agora. Que é o problema de hoje. E você sabe uma coisa que eu não quis interromper a pastora de manhã quando ela ensinava, mas fica agora registrado isso aqui. O capítulo 6 de Gálatas, vira as páginas aqui, a gente já está em Gálatas, vamos ler, né? Porque é um bom mandamento.
capítulo 6 de Gálatas, verso 9 e 10, vai mostrar a essência de Paulo para nós e vai assinar embaixo disso que nós estamos falando aqui. Verso 9 do capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ele falou que ele poderia não ver o final da obra dele, como ele não viu. O verso 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui dentro é o lugar mais difícil de eu me relacionar com o meu semelhante. Lá fora é muito mais fácil, porque aqui dentro o mandamento me expõe diante dos olhos de vocês, e vocês são expostos pelo mandamento diante dos meus olhos. Lá fora a gente consegue esconder, aqui dentro não. Aqui, pastora, vai ser exigido de nós, porque aqui nós conhecemos quem é chato, quem é grosso, quem é mal educado, quem é mentiroso, quem é enrolado. Todos os defeitos. E olhar para este que eu conheço, e amá-lo, e desejar caminhar mais uma milha com ele a cada Shabat, é muito difícil. Porque fere um ao outro aqui dentro, de uma forma que lá fora nós não nos ferimos. E que o livro de Gálatas, pastor, ele possa vir sobre nós, na esperança de que o mesmo Espírito que derramou sobre aquelas carnes, ali no capítulo 2 de Atos, possa ser derramada sobre esta casa, para que esta casa conheça o mesmo amor de Paulo, para que nós possamos ir onde Adonai nos levar, para levar a Torá e a salvação por meio de Yeshua HaMashiach a todos.